Seu Miguel estava varrendo a calçada do condomínio quando a patroa apareceu. Beatriz Almeida, 50 anos, salto alto, bolsa de grife, sorriso falso. Seu Miguel, ela chamou com voz doce demais. Ele parou, tirou o boné surrado. Sim, dona Beatriz. Sabe aquela festa que vou dar sábado? Sei sim, senhora. A senhora comentou. Pois é, tive uma ideia. Tom conspiratório. Ela se aproximou. Que tal você vir também? Seu Miguel piscou surpreso. Eu, dona? Mas é festa de madame. Exatamente. Vai ser engraçado ter um zelador no meio dos empresários. Imagina as fotos. Ela riu. Seu Miguel entendeu. Não era convite. Era piada. Mas respondeu com dignidade que ela nunca teria. Obrigado, dona. Vou pensar. E o que ela não sabia era que aquele zelador pobre guardava segredo que destruiria a arrogância dela. Para sempre. Antes de continuar, me diga, já presenciou alguma cena de humilhação? Porteiro, zelador, faxineiro, doméstica entre tantas profissões sofrem humilhação todos os dias. Compartilhe aqui a sua história conosco. Aproveite e nos diga de qual cidade você está ouvindo essa história. Solicito também que deixe seu like. Sem a sua curtida nesse vídeo, não vamos alcançar mais pessoas. Você é muito importante. Deixe seu like e se inscreva ao canal para assistir e ouvir mais histórias como essa. 3 horas antes, seu Miguel tinha acordado às 5 da manhã no quartinho de despejo, adaptado no subsolo do condomínio Jardins Imperial. Edifício de luxo, 20 andares, apartamentos de 5 milhões, moradores ricos. Ele morava ali há 3 anos, desde que aceitou o trabalho de zelador. Salário R$2.000, sem carteira assinada, sem direitos. É pegar ou largar, o síndico tinha dito. Ele pegou, porque precisava, porque estava recomeçando vida. Depois de tudo. Seu Miguel, na verdade, se chamava Miguel Andrade Santos, 62 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas, postura curvada pelo tempo, mas olhos tinham algo diferente, profundidade, inteligência, história. Ele vestiu o uniforme azul desbotado, pegou vassoura, subiu para a área externa, começou rotina. Varrer calçada, regar plantas, limpar garagem, levar lixo, consertar torneira, trocar lâmpada, tudo, absolutamente tudo. Porque no condomínio de luxo tinha apenas um funcionário. Ele, síndico, economizava. Para que contratar mais gente se um resolve? Os moradores passavam, alguns cumprimentavam. Bom dia, seu Miguel. Educação automática, sem olhar nos olhos. Outros ignoravam, como se fosse imóvel, invisível. E Beatriz era pior, tratava com desdém misturado com falsa gentileza. Ai, seu Miguel, você é tão esforçado, mesmo sendo assim, consegue trabalhar. Assim, código para pobre, para velho, para inferior. Seu Miguel aguentava, calado, porque não tinha escolha. Ou tinha. Verdade é que tinha escolhas, muitas, mas tinha razões para estar ali, razões que ninguém conhecia. Naquela manhã, enquanto varria, ouviu Beatriz conversando com a amiga na entrada. Querida, você vem na minha festa sábado, né? Claro, Bia, vai ser incrível. Vai, sabe o que pensei? Vou convidar o zelador. Risadas. O velhinho? Esse mesmo. Imagina ele no meio da gente, de terno. Vai ser hilário. Você é terrível, Bia. Eu sei, mas vai render fotos incríveis pro Instagram. Mais risadas. Seu Miguel ouviu tudo, não demonstrou. Continuou varrendo. Como sempre, invisível. Como sempre, mas por dentro. Algo mudou, porque aquele convite, feito para humilhar, seria aceito e usado de forma que ela jamais imaginaria. 2 dias depois, seu Miguel estava consertando torneira do apartamento 1502 quando escutou conversa. Beatriz estava no telefone, alto-falante ligado.
Amor fechou o negócio? Do outro lado, voz masculina. Rodrigo, marido dela. Fechei, 15 milhões. O cara caiu direitinho na conversa. Você tem certeza que é legal? Tenho. Meu advogado garantiu. A gente compra a empresa falida, transfere os ativos e deixa as dívidas lá. Limpo. Mas e os funcionários? Funcionários, a gente demite todos, contrata novos, mais baratos. Risada. Você é gênio. Eu sei. Seu Miguel ouviu cada palavra e reconheceu. Aquilo era fraude. Compra fraudulenta de empresa. Transferência irregular de ativos. Demissão em massa ilegal. Crime trabalhista. Crime empresarial. Ele conhecia muito bem aquele tipo de golpe. Terminou de consertar a torneira. Bateu na porta do escritório onde Beatriz estava. Prontinho, dona Beatriz. Torneira não vaza mais. Ah, que bom, seu Miguel. Você é tão útil. Tom condescendente, como se falasse com criança. Ele hesitou. Deveria avisar? Que o negócio que o marido dela fechou era ilegal? Que podia dar cadeia? Que ia arruinar eles? Mas lembrou. Do convite, da risada, da humilhação planejada, decidiu, não ia falar. Ainda. Talvez na festa. Talvez. Mais alguma coisa, dona Beatriz? Não, seu Miguel. Ah, não esquece. Sábado. Festa. 8 da noite. Vem. Ela piscou. Ele assentiu. Vou pensar com carinho. Ótimo. Vai ser demais. Ela não sabia que ia ser demais. Mas não da forma que imaginava. Naquela tarde, outro morador procurou seu Miguel, Dr. Henrique, advogado, apartamento 802. Seu Miguel pode vir aqui? Claro, doutor. Subiu. Dr. Henrique era um dos poucos moradores que tratava seu Miguel com respeito real. Senta, por favor. Obrigado, doutor. Seu Miguel, você tem família? Pergunta inesperada. Tive. Perdi. Sinto muito. E você sempre trabalhou como zelador? Não, trabalhei em outras áreas. Que áreas? Seu Miguel hesitou. Administração, gestão, essas coisas. Você estudou? Estudei sim. Até onde? Mestrado. Dr. Henrique arregalou olhos. Mestrado? Em quê? Administração de empresas. E você trabalha como zelador. Vida dá voltas, doutor. Às vezes precisamos recomeçar. Do zero. Dr. Henrique ficou em silêncio, processando. Seu Miguel, posso te perguntar algo pessoal? Pode. Por que você está aqui? Porque preciso, doutor. Simples assim. Não é simples, homem com mestrado, trabalhando por 2.000 sem carteira. Algo aconteceu. Seu Miguel sorriu triste. Aconteceu sim, mas não é hora de contar. Quando será? Talvez sábado, na festa da dona Beatriz. Dr. Henrique franziu testa. Você foi convidado? Fui, para ser piada. Mas vou aceitar e transformar piada em lição. Lição? O senhor vai ver, doutor. Vai ver. E saiu, deixando o Dr. Henrique intrigado. Muito intrigado. Na quinta-feira, seu Miguel estava lavando garagem quando o jovem chegou. 25 anos, terno caro, carro importado, apartamento cobertura, filho de empresário. E aí, velho? Tratamento desrespeitoso. Bom dia, jovem. Lava meu carro? Não é minha função. Sou zelador, não lavador. Tanto faz. Pago 50 conto. Lava aí. Não, obrigado. Como não? R$50. Você ganha 2.000 por mês. Isso é muito dinheiro para você. Seu Miguel olhou para ele, firme. Dinheiro não compra dignidade, jovem. Eu lavo seu carro. Você perde respeito próprio porque acha que pode comprar pessoas. O jovem ficou vermelho. Você é muito convencido para zelador. Não sou convencido. Só tenho princípios. Algo que dinheiro não compra. O jovem entrou no prédio bufando. Foi direto reclamar para Beatriz. Aquele zelador é grosso. Grosso? O seu Miguel? Isso. Pedi para lavar meu carro. Ofereci R$50. Ele recusou. Beatriz ficou indignada. Como ousa? Vou dar bronca nele, chamou seu Miguel. Seu Miguel, é verdade que você recusou lavar o carro do Pedrinho?
É verdade, sim. Mas por que ele ia te pagar? Porque não é minha função, dona Beatriz. Minha função é zeladoria, não lavagem de carro particular. Mas R$ 50? Não preciso. Ela deu risada incrédula. Não precisa? Você ganha 2.000. 50 seria muito. Talvez para quem não tem seja muito. Para mim é questão de princípio. Princípio? Você? Mais risada. Seu Miguel, você é zelador. Não tem luxo de ter princípios. Silêncio pesado. Seu Miguel olhou para ela. Diferente. Não mais submisso. Dona Beatriz, todo mundo tem direito a princípios, independente de cargo, independente de salário. E meu princípio é: não faço trabalho que não me cabe, por dinheiro nenhum. Você está sendo insolente. Estou sendo digno, diferente. Eu vou te demitir. A senhora pode. Tenho certeza que acha substituto fácil, disposto a trabalhar por 2.000, sem carteira, fazendo o trabalho de 5 pessoas e ainda lavando carro particular. Boa sorte. Ele saiu. Beatriz ficou furiosa, mas não demitiu, porque sabia que não acharia substituto. Ninguém aceitaria aquelas condições, exceto quem estava desesperado. Como achava que seu Miguel estava, mas não estava. Estava ali por escolha. E ela descobriria isso em breve. Na sexta-feira, véspera da festa, Beatriz estava no salão de festas do condomínio, organizando tudo. Decoração cara, buffet sofisticado, DJ famoso, bartender profissional, flores importadas, tudo perfeito. Tudo para impressionar. Vai custar quanto? Marido Rodrigo perguntou. 80.000. 80.000 em uma festa? Amor é investimento. A gente mostra status, fecha negócios, vale cada centavo. Se você diz... Rodrigo não parecia convencido, mas concordou. Beatriz continuou organizando e teve ideia. Cruel. Amor, sabe o que ia ser engraçado? O quê? A gente põe o seu Miguel para servir bebida, de garçom. Risada. Imagina, o zelador servindo os convidados. Hilário. Mas ele não é garçom. E daí? A gente manda, ele obedece ou perde emprego. Beatriz desceu até o subsolo. Bateu na porta do quartinho. Seu Miguel. Ele abriu. Sim, dona. Amanhã na festa você vai me ajudar. Ajudar como? Servindo bebida, de garçom. Silêncio. Não é minha função. Eu sei, mas estou pedindo. Pedindo ou ordenando? Que diferença faz? Faz toda a diferença. Pedido eu posso recusar. Ordem vem com ameaça. Beatriz respirou fundo. Tá bom, estou ordenando. Você serve bebida amanhã ou está demitido segunda. Seu Miguel pensou. Poderia recusar, mas decidiu aceitar, porque aquilo ia ser perfeito para o que planejava. Tudo bem, dona Beatriz, eu sirvo. Ótimo, e capricha. Coloca uniforme bonito, não essa roupa velha que usa. Pode deixar. Vou me arrumar muito bem, prometo. Beatriz saiu sorrindo, satisfeita. Rodrigo perguntou. Ele aceitou? Aceitou, vai ser perfeito. Imagina os convidados vendo o zelador velho servindo eles. Vão rir tanto. Bia, você não acha que está exagerando? Exagerando? É só diversão, amor. Mas você está humilhando o homem. Ele é pago para isso. 2.000 por mês. Tem que fazer o que mando. Rodrigo não respondeu, mas sentia desconforto. Algo estava errado, mas não sabia o quê. Naquela noite, seu Miguel ligou para alguém. Alô, sou eu. Tudo pronto para amanhã? Ótimo, chega às 9. Depois que eu der sinal, sim. Traga tudo, documentos, provas, tudo. Amanhã acaba a farsa. Amanhã eles descobrem quem eu realmente sou. Desligou, olhou para a foto antiga na parede. Dele, mais jovem, terno caro, escritório luxuoso, placa na mesa. Miguel Andrade Santos, CEO. Sorriu. Amanhã, amor. Amanhã justiça é feita. Sábado chegou.
Beatriz acordou às 7. Passou o dia organizando últimos detalhes. Às 6 da tarde, começou a se arrumar. Vestido de grife, joias caras, maquiagem profissional, cabelo impecável. Estou perfeita, Rodrigo de smoking. Está sim, amor. Convidados começaram a chegar às 8. Empresários, advogados, médicos, socialites, todos ricos, todos importantes, todos esperando festa inesquecível. E ia ser, mas não da forma que Beatriz imaginava. Às 8h30, Beatriz procurou seu Miguel. Ele não estava no subsolo, nem na garagem, nem na portaria. Onde está aquele velho? Ela perguntou irritada. Síndico respondeu: não sei, não vi. Lhe prometeu servir bebida. Talvez desistiu. Se desistiu, está demitido. Beatriz começou a ficar nervosa. A festa estava linda, sem convidados elegantes, champanhe francês fluindo, canapés sofisticados sendo servidos, música ambiente perfeita. Mas faltava a atração que ela tinha planejado. O zelador servindo bebida, a piada ambulante que renderia fotos para postar durante semanas. Ela já imaginava as legendas. Até o zelador veio. E inclusão, major gentileza. Risos garantidos. Comentários elogiando sua generosidade. Mas cadê o velho? Rodrigo percebeu a ansiedade dela. Bia, relaxa. A festa está ótima. Mas eu queria que ele estivesse aqui. Por que isso é tão importante? Porque seria diferente, divertido. Rodrigo balançou a cabeça, mas não insistiu. Às 8h50, um carro parou na frente do prédio. Mercedes classe S preta, blindada. Motorista desceu, abriu porta traseira. Um homem saiu. Terno Armani, perfeitamente cortado. Sapato italiano. Relógio Patek Philippe. Cabelos grisalhos penteados para trás, com gel discreto. Postura ereta. Porte de executivo. Era seu Miguel, mas não parecia seu Miguel. Parecia CEO, porque era. Ele entrou no prédio com passo firme e confiante. A transformação era completa. Não apenas as roupas caras, mas a postura, o olhar, a presença. Tudo emanava poder e autoridade que estavam escondidos sob o uniforme surrado de zelador por 3 longos anos. Porteiro novo não reconheceu. Olhou para aquele senhor distinto, imaginando ser algum empresário importante. Boa noite, senhor. Vai para qual apartamento? Vou para a festa do salão. Nome? Miguel Andrade Santos. Porteiro conferiu lista. Não tinha. Franziu a testa confuso. Desculpe, senhor, não está na lista de convidados. Não, pergunta para a dona Beatriz. Ela me convidou pessoalmente. O porteiro hesitou. Aquele homem tinha ares de quem estava acostumado a ser obedecido. Não podia simplesmente mandá-lo embora. Pegou o telefone interno com mãos levemente trêmulas. Porteiro ligou. Dona Beatriz, tem um senhor aqui. Miguel Andrade Santos diz que foi convidado pessoalmente pela senhora. Beatriz estava furiosa, conversando com amigas sobre a ausência do zelador. Miguel quem? Não conheço nenhum. Espera! Ela parou. Miguel Andrade Santos. Seu Miguel. Não podia ser. O coração dela acelerou. Uma sensação estranha de pavor, misturado com curiosidade, tomou conta. Manda subir. Desligou com mão tremendo. Virou para Rodrigo com olhos arregalados. Amor, o zelador subiu. E daí? Você mandou ele servir bebida. Mas ele tá de terno, caro, e chegou de Mercedes. Mercedes? O zelador? Rodrigo também ficou confuso. Algo está muito errado. Eles esperaram ansiosos perto do elevador. Outros convidados perceberam a tensão e se aproximaram curiosos. Elevador abriu. Seu Miguel saiu. Todos viraram. Silêncio absoluto caiu sobre o salão como manto pesado. Porque aquele homem, aquela presença, aquela elegância, não parecia zelador, parecia dono do prédio, parecia dono da festa, parecia alguém que mandava, não que obedecia. Ele caminhou.
confiante, digno, olhando direto nos olhos de cada pessoa que encontrava pelo caminho. Ninguém ousava desviar o olhar primeiro. Direto para Beatriz, que estava pálida como o papel. Parou na frente dela, sorriu. Sorriso educado, mas com algo por trás. Algo que ela não conseguia decifrar. Boa noite, dona Beatriz. Obrigado pelo convite. E a noite mais louca da vida dela estava apenas começando. Beatriz estava boquiaberta. Seu Miguel? Miguel Andrade Santos. Prazer. Ele estendeu a mão. Ela apertou automaticamente, sem processar. Mão dele era firme, segura. Mão de quem fechava negócios de milhões, não de quem varria a calçada. Mas como? Por quê? Por que estou de terno? Por que cheguei de Mercedes? Por que pareço diferente? Sim, porque eu sou diferente, dona Beatriz. Sempre fui. A senhora só nunca perguntou. Rodrigo aproximou. Desculpe, mas quem é o senhor? Sou o zelador deste prédio há 3 anos, mas antes disso, fui CEO da Andrade Holdings, empresa que movimentava 200 milhões por ano. Silêncio chocado. Você podia ouvir alfinete caindo. Você é CEO? Beatriz gaguejou. Fui. Por 30 anos. Construí império. Do zero. Vendi por 150 milhões. Há 3 anos. E virou zelador? Virei. Mas por quê? Beatriz quase gritou. A situação era absurda demais. Outros convidados se aproximavam, formando círculo ao redor, todos querendo ouvir aquela história impossível. Porque perdi minha esposa. Câncer. Rápido. Brutal. Ela se chamava Helena. Estava comigo desde que eu não tinha nada. Me apoiou quando construí a empresa de um pequeno escritório alugado. E quando ela se foi, sua voz falhou por 1 segundo. Primeiro sinal de emoção real. Quando ela se foi, percebi que tinha construído império, mas tinha perdido o que realmente importava. Então vendi tudo, doei metade para caridade em nome dela e resolvi viver simples para entender o que realmente importa na vida. E trabalhar de zelador te ensinou o quê? Beatriz perguntou, ainda incrédula. Me ensinou que dignidade não depende de cargo, que respeito não depende de dinheiro e que pessoas mostram verdadeira face quando acham que você é inferior, quando acham que podem te tratar de qualquer jeito sem consequências. Ele olhou ao redor, para todos os convidados, que ouviam boquiabertos, alguns começando a ficar desconfortáveis. Nos últimos 3 anos, fui tratado como invisível, como móvel, como nada, por pessoas que se achavam superiores, mas não eram. Porque superioridade não está no bolso, está no caráter. E a maioria aqui, pausa dramática, mostrou não ter caráter algum. Murmúrios desconfortáveis, pessoas se entreolhando, lembrando de como trataram o zelador, das ordens grosseiras, dos pedidos absurdos, da indiferença. Dr. Henrique estava no fundo do salão, sorrindo. Ele sempre soube que havia algo especial naquele homem. Beatriz estava vermelha de humilhação. Podia sentir os olhares de julgamento dos convidados. Se você é tão rico porque trabalha por 2.000, ela tentou contra-atacar, porque quis experimentar como é ser tratado quando você não tem poder, quando você não tem dinheiro para se defender, e descobrir que a maioria das pessoas é profundamente cruel. Quando pode ser? Quando acha que não há consequências. Rodrigo interferiu nervoso. Isso é absurdo. Por que se submeter a isso? Por que não apenas viver sua vida de rico? Por que viver em bolha, cercado apenas de quem te bajula pelo dinheiro? Não ensina nada sobre humanidade real. Eu precisava saber se ainda era humano ou se tinha virado monstro sem perceber, como muitos aqui. Mas também vi o melhor da humanidade, o que me dá esperança. Ele apontou para Dr. Henrique. Aquele senhor me tratou com respeito,
Sempre, mesmo achando que eu era apenas zelador. Me ofereceu café quando eu estava consertando o encanamento dele. Perguntou sobre minha vida, sobre minha história. Ouviu. Isso é caráter verdadeiro. Dr. Henrique acenou levemente emocionado. Depois Miguel apontou para Beatriz, voz ficando mais dura. A senhora me convidou para a festa, não por gentileza, mas para rir de mim, para me usar como piada ambulante. Para tirar fotos, para postar nas redes sociais mostrando como é generosa com os pobres. Isso não é generosidade, isso é crueldade disfarçada. Ela tentou negar. Eu não minta! Voz firme ecoou pelo salão. Eu ouvi! Você falando com a amiga ali. Apontou para a mulher loira que ficou vermelha, dizendo que seria hilário ter zelador na festa, servindo bebida, para tirar fotos, para postar no Instagram com hashtag de inclusão, enquanto ria da minha cara por trás da tela do celular. O silêncio agora era constrangedor. Vários convidados olhavam para o chão. Alguns checavam discretamente os celulares, querendo estar em qualquer lugar menos ali. Beatriz ficou branca, todas as cores drenadas do rosto cuidadosamente maquiado. Rodrigo olhou para a esposa, decepcionado, traído. Bia, você realmente fez isso? Sua voz tinha mágoa genuína. Eu só estava brincando. Ela tentou minimizar com voz fraca. Brincando? Rodrigo elevou a voz pela primeira vez na noite. Com vida de outra pessoa, com dignidade alheia, transformando o ser humano em objeto de piada. Isso não é brincadeira, Beatriz. Isso é bullying, é humilhação. Alguns convidados começaram a sussurrar. A reputação de Beatriz estava desmoronando na frente dos próprios olhos. Seu Miguel continuou. Agora vinha a parte que ele tinha preparado cuidadosamente. E tem mais. Não vim aqui só para revelar quem sou. Vim para avisar sobre algo que pode destruir completamente a vida de vocês dois. Avisar o quê? Rodrigo perguntou com voz apertada. Seu marido fechou negócio de 15 milhões, comprando empresa falida, certo? Rodrigo arregalou olhos. Ficou pálido instantaneamente. Como você sabe disso? Porque eu ouvi, enquanto consertava a torneira no apartamento de vocês. Vocês conversando, no viva voz, sobre o golpe, sobre comprar empresa falida, transferir ativos, deixar dívidas para trás, demitir todos os funcionários. As palavras caíram como bombas. Não é golpe, é negócio legal. Rodrigo tentou se defender, mas voz saiu trêmula, pouco convincente. É fraude, Rodrigo. Compra fraudulenta com intenção de lesar credores. Transferência ilegal de ativos. Caracterização de sucessão trabalhista maliciosa. Demissão em massa com o intuito de reduzir custos às custas de direitos dos trabalhadores. São, no mínimo, 5 crimes. Empresarial, trabalhista, fiscal. Isso dá de 3 a 8 anos de cadeia para cada um. A voz de Miguel era clínica. Precisa. Como alguém que entendia muito de direito empresarial. Rodrigo ficou pálido como lençol. Várias pessoas no salão eram advogadas. Estavam ouvindo, testemunhando. Isso poderia virar denúncia anônima. Mas meu advogado disse que era legal. Voz fraca, desesperada. Seu advogado mentiu, ou é incompetente, ou os dois. Ou pior, está participando do esquema e vai te usar como testa de ferro quando der errado. Seu Miguel pegou pasta de couro que tinha trazido. Elegante. Cara. Abriu com movimentos precisos. Aqui. Análise completa do contrato que você assinou, feita por meu advogado, Marcelo Guimarães, melhor especialista em direito empresarial de São Paulo, sócio do escritório Guimarães em Associados, mostrando cada ilegalidade, cada artigo do Código Comercial que você está violando, cada precedente jurisprudencial que condena exatamente esse tipo de operação. Entregou o documento com páginas grampeadas profissionalmente. Rodrigo pegou com mãos tremendo visivelmente. Começou a ler.
Olhos correndo pelas linhas, marcações em amarelo, anotações nas margens, referências a leis, a processos, a condenações. Meu Deus! Voz sumiu. É verdade, tudo verdade. Pernas bambas. Precisou se apoiar na mesa. O que eu faço? O que eu faço? Quase gritando de desespero. Cancela. Imediatamente. Liga agora, antes que assine qualquer documento final, e procura advogado competente, de verdade. Não esses que prometem atalhos miraculosos. Rodrigo pegou o celular com mãos tremendo tanto que quase derrubou. Discou. Todos ouviam em silêncio absoluto. Alô? Cancela tudo. Sim, tudo. O negócio inteiro. Não assino nada, nem amanhã nem nunca. Pausa ouvindo resposta do outro lado. Não me importa. Cancela ou eu processo você por me induzir a cometer crime. Desligou. Respiração pesada, suor escorrendo pela testa. Olhou para seu Miguel com expressão de quem acabou de ser salvo de afogamento. Você me salvou. Salvou minha vida, minha liberdade, minha família. Não fiz por você, Miguel respondeu com frieza. Fiz porque é certo, porque mesmo você sendo cúmplice da crueldade da sua esposa, não merece cadeia por ignorância. Depois olhou para Beatriz com intensidade que fez ela recuar um passo. E quanto à senhora, eu poderia processar por assédio moral continuado, condições ilegais de trabalho, trabalho sem carteira assinada, ausência de equipamento de proteção individual, jornada excessiva, sem horas extras. Isso daria facilmente uns 500 mil de indenização. Talvez mais, se incluir danos morais pela humilhação sistemática ao longo de 3 anos. Beatriz começou a chorar, lágrimas borrando a maquiagem cara. Por favor, não. Por favor, não vou processar. Sabe por quê? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque perdão vale mais que vingança. Porque Helena me ensinou isso antes de partir, que carregar rancor é prisão autoimposta. Mas também não volto, estou demitido, a partir deste exato momento. Tirou do bolso uma chave, a chave do quartinho do subsolo, colocou na mesa. Podem limpar meu quarto, não deixei nada lá, já removi minhas coisas ontem. E virou para sair. Sob olhares atônitos de 100 pessoas que testemunharam a maior lição de dignidade que jamais veriam. Seu Miguel caminhou em direção à porta do salão, mas Dr. Henrique o seguiu rapidamente. Miguel, espera. Ele parou. Virou. Doutor, isso foi inacreditável. Simplesmente inacreditável. Dr. Henrique tinha lágrimas nos olhos. Foi necessário. Miguel respondeu calmamente. Mas por quê? Por que você aguentou 3 anos? Por que se submeteu a tudo isso? Dr. Henrique precisava entender. Precisava da resposta que tornaria tudo aquilo fazer sentido. Miguel suspirou. Olhou para trás. Para o salão onde Beatriz chorava e Rodrigo tentava consolá-la, enquanto convidados cochichavam e tiravam fotos discretas. Porque precisava aprender que não preciso de nada material para ser feliz, para ter propósito. Helena sempre dizia que eu tinha perdido conexão com pessoas reais, que vivia em Torre de Marfim, e ela tinha razão. Então, quando ela partiu, decidi descer da torre, viver como pessoas comuns vivem, e aprendi mais em 3 anos como zelador do que em 30 anos como CEO. E agora? O que vai fazer? Dr. Henrique perguntou curioso. Miguel sorriu pela primeira vez aquela noite. Sorriso genuíno, caloroso. Agora volto para a vida, mais diferente, mais simples, mais consciente, mais humano. Vou usar o dinheiro que tenho para fazer diferença real, não para ostentar em festas vazias como essa. Gesticulou para trás. Posso te fazer pergunta pessoal? Claro, doutor. Você realmente doou 75 milhões? Dr. Henrique tinha visto a notícia anos atrás, mas nunca confirmara. Doei metade exata do que vendia a empresa.
para institutos de câncer em nome da Helena, para orfanatos, para hospitais públicos, para escolas em comunidades carentes. Dinheiro que fica parado em conta não salva vidas, não constrói futuro. E os outros 75 milhões? Investidos conservadoramente, rendendo o suficiente para viver, confortavelmente, mas sem ostentação. Não preciso de mansão, de carro de luxo, de roupas de grife para todas as ocasiões. Preciso de teto, comida, saúde, propósito. O resto é supérfluo. Dr. Henrique ficou impressionado. Você é extraordinário, Miguel. Sinceramente, não sou doutor, só aprendi que menos é mais, que viver simplesmente não é punição, é libertação. Aprendi que respeito não se compra, se conquista, e que dignidade é o único tesouro que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Eles apertaram as mãos, abraçaram. Vou sentir sua falta no prédio. Dr. Henrique admitiu. Eu também, doutor. Nossas conversas eram os melhores momentos, mas meu trabalho aqui terminou. Aprendi o que precisava, ensinei o que podia. Agora é hora de seguir adiante. Posso te visitar? Sempre, doutor, sempre. Miguel deu cartão de visita novo. Meu novo endereço, apartamento simples em Pinheiros. Apareça para tomar café, vou fazer questão de servir pessoalmente. Eles riram. Foi momento de leveza necessário após a tensão. Miguel saiu do prédio, entrou na Mercedes. Motorista dirigiu em silêncio respeitoso. Enquanto isso, no salão, a festa tinha acabado completamente. Convidados saíam aos poucos. Alguns cumprimentando Beatriz friamente, outros apenas acenando à distância. Poucos tinham coragem de olhar nos olhos dela. A humilhação era palpável. Viral também porque várias pessoas tinham gravado trechos da confrontação. Amanhã estaria em todos os grupos de WhatsApp da elite paulistana. Rodrigo estava sentado em cadeira, cabeça nas mãos, processando como quase destruiu a vida por ganância. Eu quase fui preso, Bia, quase perdi tudo. A empresa, nossa casa, nossa vida, tudo. Eu sei, amor. Eu sei. Ela tentou tocar o ombro dele, mas ele se afastou. Você sabia que o negócio era arriscado? O advogado disse que era seguro, mas você desconfiou. Eu vi. Você perguntou se era legal, mais de uma vez. Mas eu quis acreditar, porque era muito dinheiro, muito rápido, e não pensamos nas consequências. Beatriz sentou ao lado dele. Finalmente a realidade caindo. Nós somos horríveis, não somos? Voz pequena, vulnerável. Rodrigo não respondeu imediatamente. Pensou. Nos tornamos. Não nascemos assim, mas ao longo dos anos, o dinheiro, o poder, nos transformou em pessoas que humilham outras para se sentir superiores, em pessoas que buscam atalhos ilegais para ter mais. Nos tornamos exatamente o tipo de gente que eu desprezava quando era jovem e pobre. Eu também, Beatriz admitiu. Lembro quando eu trabalhava como vendedora, antes de te conhecer. Ganhava salário mínimo, era tratada como lixo por clientes ricas. Jurava que nunca seria assim. E olha o que virei. Lágrimas escorriam livremente agora, sem se importar com a maquiagem arruinada. Rodrigo finalmente a abraçou. Podemos mudar, Bia. Não é tarde. Miguel nos deu essa chance. Poderíamos estar presos, processados, destruídos. Mas ele escolheu perdoar. Escolheu ensinar ao invés de punir. Você tem razão. Ela limpou as lágrimas. Amanhã começa diferente. Prometo, vou mudar, de verdade. Dias depois a notícia vazou, apesar de Miguel não ter falado publicamente. Esse CEO bilionário trabalhou como zelador por 3 anos para aprender sobre humanidade. Manchetes em todos os jornais. Redes sociais explodindo. Hashtag dignidade não tem preço viralizou. Entrevistas, TV, jornais, revistas, podcasts, todos queriam falar com Miguel. Ele recusou maioria, mas aceitou uma.
programa noturno de entrevistas, audiência de milhões. Queria usar plataforma para mensagem importante. Senhor Miguel, por que fez isso? A apresentadora perguntou com curiosidade genuína. Para provar para mim mesmo que valor não está em cargo, não está em conta bancária, está em caráter. Em como você trata pessoas que não podem te dar nada em troca, pessoas que você poderia humilhar sem consequências. É aí que caráter verdadeiro aparece. E provou. Provei. Dolorosamente, vi lado pior das pessoas quando acharam que eu não tinha poder. Mas também vi lado melhor. Pessoas como o Dr. Henrique, que trataram um zelador pobre com o mesmo respeito que tratariam um CEO rico. Isso é raro, precioso. O que você aprendeu nesses 3 anos? A pergunta que todos queriam saber. Miguel respirou fundo. Aprendi que a maioria das pessoas é boa. Mas sistema incentiva crueldade. Incentiva ver trabalhadores como objetos, como custos, não como humanos com histórias, sonhos, dores. Aprendi que respeito não deveria depender de quanto você ganha, de onde mora, do que veste, do carro que dirige. Deveria ser universal, porque somos todos humanos, apenas isso. Nada mais, nada menos. Aplausos da plateia, muitos chorando. Aprendi também que 3 anos varrendo calçada, consertando torneira, carregando lixo, me trouxe mais paz que 30 anos fechando contratos de milhões, porque trabalho honesto, por mais simples que seja, tem dignidade que nenhum dinheiro compra. Mais aplausos, ovação começando. E aprendi finalmente que minha esposa, Helena, estava certa. Eu tinha me tornado prisioneiro da própria riqueza. Vivia com medo de perder, com ansiedade de ter mais. Esqueci de viver, de sentir, de conectar. Esses 3 anos me libertaram, me devolveram humanidade e por isso sou eternamente grato. No dia seguinte, Beatriz assistia a gravação em casa, chorando. Rodrigo ao lado. Ele é a melhor pessoa do que jamais seremos, ela disse. Não. Ele apenas teve coragem de fazer o que não tivemos, de questionar, de mudar, de sacrificar conforto por crescimento. Rodrigo respondeu, mas podemos tentar. Ela olhou para ele. Podemos? Podemos. Vamos começar hoje. Eles se abraçaram, decididos a mudar, a se tornarem dignos do perdão que receberam. 6 meses depois, Miguel abriu o Instituto Dignidade para Todos, localizado em antiga fábrica reformada no Brás. Espaço amplo, arejado, ensina profissões para pessoas de baixa renda, completamente gratuito. Pedreiro, eletricista, encanador, zelador, jardineiro, marceneiro. Mas também ensinava direitos trabalhistas, autoestima, respeito, dignidade. Vocês não são apenas trabalhadores braçais. São seres humanos completos, com direitos, com valor, com dignidade inerente. Ninguém pode tirar isso de vocês, a menos que vocês permitam. As aulas eram 3 vezes por semana. Noite, para quem trabalhava dia. Professores voluntários. Muitos ex-executivos que Miguel conhecia, que queriam retribuir. Primeiro ano formou 200 alunos. 80% conseguiu emprego formal, com carteira, com direitos, com salário justo. Segundo ano, 500 alunos, 90% empregados. Alguns até abriram próprios negócios. Instituto cresceu, 5 sedes em diferentes bairros, parcerias com empresas que se comprometeram a contratar formados, 2.000 alunos por ano. Miguel visitava todas as sedes regularmente, não ficava em escritório administrando à distância. Descia, conversava, conhecia alunos pelo nome, ouvia histórias. Seu Miguel, meu nome é João. Trabalhava como ajudante sem carteira ganhando R$1.000. Fiz curso de elétrica aqui. Agora ganho 3.500 com todos os direitos. Consegui alugar apartamento melhor. Tirar filhos da creche ruim. Obrigado. Do fundo do coração, obrigado. Miguel abraçava cada um. Não precisa agradecer, João. Você que trabalhou duro, que estudou, que se dedicou. Eu apenas abri porta.
Você que atravessou histórias como essa aos montes. Maria, que era faxineira sem direitos, fez curso de administração predial. Virou síndica profissional ganhando 5 mil. Carlos, que era ajudante de pedreiro, fez curso completo, abriu própria empresa de reformas, faturando 20 mil por mês. Cada história aquecia coração de Miguel. Um dia recebeu convite especial, palestra em congresso empresarial. O mesmo congresso que ele costumava frequentar como CEO. Mas agora perspectiva completamente diferente. 3 mil executivos, empresários, investidores, elite empresarial brasileira. Miguel aceitou. Queria confrontar aquele mundo que o moldou e depois o aprisionou. Subiu ao palco. Não mais de terno Armani, mas terno simples, gravata modesta, postura humilde mas confiante. Boa noite, sou Miguel Andrade Santos. Alguns aqui me conhecem como ex-CEO da Andrade Holdings, empresa que vendi por 150 milhões. Outros me conhecem como o maluco que largou tudo para ser zelador. E vou contar história completa, que mudou minha vida. E espero sinceramente que mude a de vocês também. Silêncio atento. Todos queriam ouvir. Miguel contou tudo, detalhadamente. Como era CEO bem-sucedido, mas vazio. Como perdeu esposa e percebeu que dinheiro não comprava mais tempo com ela. Como decidiu vender tudo e viver como pessoa comum para redescobrir humanidade. E sabe o que descobri? Que a maioria de vocês aqui trata mal pessoas que consideram inferiores, trabalhadores, porteiros, faxineiros, garçons, porque podem, porque ninguém está vendo, porque acham que não tem consequência. Silêncio desconfortável, pessoas se mexendo nas cadeiras. Mas tem consequência enorme, porque essas pessoas são humanas, sentem, sofrem, memorizam cada humilhação e merecem respeito incondicional. Pausa, deixando palavras penetrarem. Quantos aqui já humilharam porteiro por chegar tarde e ele não abrir porta rápido o suficiente? Quantos gritaram com faxineira porque limpeza não ficou perfeita? Quantos trataram garçom como servo ao invés de profissional prestando serviço? Muitos baixaram cabeça. Alguns olhavam para os lados desconfortáveis. Pois saibam que essa pessoa que vocês humilharam pode ser alguém recomeçando após tragédia familiar. Pode ser alguém estudando à noite enquanto trabalha de dia. Pode ser alguém inteligente, capaz, talentoso, apenas sem oportunidade que vocês tiveram por sorte de nascimento. Verdade doía, você podia ver nos rostos. Trabalhei 3 anos como zelador, ganhando 2 mil reais sem carteira, fazendo trabalho que deveria ser de 5 pessoas, sendo tratado como invisível por maioria, como piada por alguns, como humano por raríssimos. E essa experiência me ensinou mais sobre liderança, sobre gestão, sobre humanidade, do que qualquer MBA jamais ensinou. Então meu apelo para vocês é simples, mas urgente. Tratem todos com respeito, sempre. Não porque é politicamente correto, não porque pode viralizar nas redes sociais se você for filmado sendo grosseiro, mas porque é certo. Porque todo ser humano, independente de função que exerce, merece dignidade básica. Voz firme, convicta. Porque cargo é temporário. Hoje você é CEO. Amanhã pode estar desempregado. Hoje você tem dinheiro. Amanhã pode perder tudo em crise. Mas caráter, forma como você trata pessoas, isso é eterno. Isso define quem você realmente é quando ninguém está vendo, quando não há câmeras, quando não há plateia para impressionar. Ovação, de pé, por 10 minutos inteiros. Muitos chorando, genuinamente emocionados. Depois dezenas procuraram Miguel. Quero ajudar seu instituto. Quero doar. Quero ser voluntário. Quero contratar seus formados. Miguel aceitou tudo. Instituto explodiu. 10 sedes, 5 mil alunos por ano. Parcerias com 100 empresas comprometidas com contratação digna.
transformando vidas exponencialmente, multiplicando dignidade através de gerações. 3 anos após aquela festa fatídica, Beatriz procurou Miguel. Pediu reunião através de Dr. Henrique, que mantinha contato. Miguel, a Beatriz quer falar com você. Disse que é importante, que mudou. Miguel hesitou. Memórias ainda doíam, mas decidiu dar chance. Marcaram café em padaria simples que Miguel frequentava. Ela chegou, diferente, cabelos naturais sem química, roupa simples, sem joias, sem maquiagem excessiva. Parecia 10 anos mais jovem, mais leve. Miguel, obrigada por aceitar me ver. Oi, Beatriz. Senta. Quer café? Quero sim, obrigada. Ele pediu. 2 cafés, pão na chapa. Simples. Ela olhou ao redor. Padaria de bairro, sem luxo. Você gosta daqui? Adoro. Café é honesto. Atendimento é gentil. E me tratam como pessoa, não como carteira. Ela entendeu a mensagem. Miguel, eu vim agradecer e pedir perdão de novo. Ela começou, voz embargada. Por que agradecer? Por tudo. Você me ensinou como ser humana, como ter vergonha na cara, como enxergar pessoas além de funções. Você aprendeu? Miguel perguntou, cético, mas curioso. Aprendi, mudei tudo. Demiti síndico corrupto que explorava funcionários pagando miséria sem carteira. Contratei empresa séria de administração predial, que paga direitos, salário justo, benefícios. E eu mesma trato todos com respeito. Cumprimento pelo nome, pergunto como estão, ouço, de verdade. Miguel observou. Parecia sincera. E pessoalmente. Mudei também. Vendi metade das roupas de grife, doei para brechó que reverte renda para a instituição de câncer, em homenagem a Helena, a sua esposa. Isso tocou Miguel. Beatriz? Deixa eu terminar. Vendi um dos carros, doei dinheiro. Cancelei cartões de crédito desnecessários. Parei de ostentar. Parei de competir com amigas sobre quem tem mais. Parei de viver para impressionar pessoas que não se importam comigo. E o Rodrigo? Miguel perguntou. Rodrigo também mudou. Fechou empresa que estava envolvida em negócios questionáveis. Abriu consultoria pequena, honesta. Ganha menos. Muito menos, mas dorme tranquilo, sem medo de Polícia Federal batendo na porta. Fico feliz, Beatriz, de verdade. E tem mais. Ela puxou o papel do bolso. Eu e Rodrigo decidimos doar 20 milhões, metade da nossa fortuna líquida. Miguel arregalou olhos. 20 milhões? Isso, para institutos, hospitais, escolas e especialmente para o seu instituto. 10 milhões, se você aceitar. Beatriz, isso é necessário, Miguel. Você estava certo. Dinheiro sem caráter é vazio. Tínhamos 40 milhões, mas éramos infelizes, vazios, cruéis. Agora temos 20, mas somos felizes de verdade, porque ajudamos, porque respeitamos, porque aprendemos que valor está em ser, não em ter. Lágrimas escorriam. Miguel segurou a mão dela. Gesto de perdão genuíno. Beatriz, eu aceito a doação, não por mim, mas pelas 5.000 pessoas que vamos poder treinar e empregar com esse dinheiro. Você está mudando vidas, multiplicando dignidade. Obrigada, Miguel, por me ensinar, por perdoar, por dar segunda chance. Todos merecem segunda chance, Beatriz. Você pegou a sua e fez algo lindo com ela. Isso é tudo que importa. Eles tomaram café conversando sobre projetos futuros, sobre como usar doação para expandir instituto, sobre esperança, sobre redenção, sobre como nunca é tarde para mudar. Quando saíram, Beatriz abraçou Miguel. Você salvou minha vida, meu casamento, minha alma. Serei eternamente grata. Você se salvou, Beatriz. Eu apenas mostrei espelho. Você que teve coragem de olhar e mudar. Eles se despediram, ambos transformados, ambos melhores. 5 anos após festa, Miguel foi reconhecido nacionalmente. Prêmio Humanitário Nacional.
pelo trabalho excepcional transformando vidas através de educação profissional e ensino de dignidade, por demonstrar que verdadeira riqueza está em caráter, por servir de exemplo para a nação inteira. Cerimônia em Brasília. Palácio do Planalto. Presidente da República entregou. Senhor Miguel Andrade Santos, em nome do povo brasileiro agradeço pelos inúmeros jovens que o Senhor resgatou da invisibilidade e conduziu para a vida digna. O Brasil precisa de mais pessoas como o Senhor. Aplausos. Autoridades, ministros, empresários, todos de pé. Miguel subiu ao palco com a mesma humildade de sempre. Terno simples, sem ostentação. Obrigado, presidente, e obrigada, Brasil. Mas esse prêmio não é meu. É de todos que acreditam que dignidade é direito, não privilégio. É dos professores voluntários que dedicam noites ensinando. É das empresas que se comprometeram a contratar com justiça. É dos alunos que lutam diariamente para melhorar. O mérito é coletivo. Depois entrevista coletiva, jornalistas de todo o país, câmeras, microfones. Senhor Miguel, se pudesse voltar no tempo, faria diferente? Pergunta inevitável. Miguel pensou. Lembrou de Helena, da dor da perda, do vazio, da decisão radical, dos 3 anos como zelador, das humilhações, das lições. Não, faria exatamente igual. Talvez até ficaria mais tempo, porque aprendi que humildade não é fraqueza, é força monumental. Simplicidade não é pobreza, é riqueza de espírito. E respeito não é moeda de troca, é fundação de sociedade decente. Mais perguntas. O que o senhor diria para a jovem CEO começando carreira? Miguel sorriu. Diria: não confunda sucesso com felicidade, não confunda poder com respeito, não confunda riqueza com plenitude. Trate todos bem, desde estagiário até acionista. Porque caráter se constrói em como você trata quem não pode te dar nada em troca. E quando você estiver velho, olhando para trás, o que vai importar não é quantos milhões acumulou, mas quantas vidas tocou positivamente. Aplausos, fotógrafos, manchetes no dia seguinte. Bilionário que virou zelador, vence prêmio nacional e ensina humildade para a nação. 10 anos após festa fatídica, Instituto tinha formado 50 mil alunos. Taxa absurda de empregabilidade. 85% conseguiam trabalho formal em até 3 meses após formatura. 15% abriam próprios negócios. Histórias de transformação aos milhares. Pedro, que era catador de recicláveis, ganhando 500 por mês. Fez curso de marcenaria. Hoje tem fábrica de móveis, empregando 20 pessoas, faturando 100 mil mensais. Júlia, que era empregada doméstica sem direitos, ganhando 800. Fez curso de administração de condomínios. Hoje é síndica profissional, ganhando 6 mil. Lucas, que era motoboy sem segurança. Fez curso de mecânica. Abriu oficina própria, ganhando 15 mil por mês. Cada história era celebração de dignidade recuperada, de potencial realizado, de futuro construído. Miguel visitava todos, conhecia pelo nome, participava de formaturas, chorava de emoção a cada conquista. Vocês são prova viva de que oportunidade com trabalho duro transforma destinos. Vocês são heróis silenciosos construindo o Brasil melhor. E eu tenho o privilégio de testemunhar essas jornadas magníficas. Um dia reencontrou jovem de apartamento cobertura, o que tinha pedido para lavar carro, oferecendo R$50. Ele apareceu no instituto, humilde, envergonhado. Seu Miguel lembra de mim? Miguel lembrou, aquele garoto arrogante. Lembro sim. Como posso ajudar? Eu vim pedir desculpas. Do fundo do coração, pelo jeito que te tratei, pela arrogância, pela falta de respeito. Eu era idiota mimado que achava que dinheiro dos pais me tornava superior. E agora? Agora trabalho. Meu pai me cortou financeiramente depois que viu o vídeo daquela festa. Disse que eu precisava aprender o valor do dinheiro.
Estou trabalhando como vendedor, ganhando 2.500 por mês. E aprendi, seu Miguel, aprendi que ninguém é melhor que ninguém, que respeito se ganha e que eu fui horrível contigo sem motivo nenhum. Miguel abraçou ele. Aceito suas desculpas e fico feliz que aprendeu. Nunca é tarde para mudar. Quer saber? Venha ser voluntário aqui. Ensine jovens sobre vendas, sobre relacionamento com o cliente, sobre profissionalismo. Transforme sua experiência em lição para outros. O jovem aceitou. Virou um dos melhores voluntários, dedicado, respeitoso, transformado. Beatriz e Rodrigo não apenas doaram dinheiro, transformaram vidas inteiras. Depois daquela conversa de café, criaram fundação própria. Fundação Dignidade no Trabalho. Missão específica: educar empresários sobre direitos trabalhistas, ética, respeito, tratamento humano. Promoviam workshops gratuitos, palestras, consultorias. Porque precisamos mudar a mentalidade empresarial brasileira de cima para baixo. Patrões precisam aprender que funcionários são humanos, não custos, não recursos. Humanos com famílias, com sonhos, com dignidade inerente. Em 5 anos treinaram 10.000 empresários de pequeno e médio porte. Mudaram políticas trabalhistas em 1.000 empresas, beneficiando diretamente 100.000 trabalhadores que passaram a ter carteira assinada. Salário justo, respeito básico. E tudo porque eles foram humilhados publicamente por própria crueldade. Encararam o espelho e escolheram mudar. Rodrigo encontrou Miguel numa inauguração de nova sede do Instituto em Guarulhos. Miguel, obrigado, voz emocionada. Pelo quê, Rodrigo? Por me salvar da cadeia, da desonra, mas principalmente de mim mesmo. Eu estava me tornando monstro e nem percebia. Você me mostrou, doeu muito, mas salvou minha vida. Você se salvou, Rodrigo. Escolheu mudar, escolheu fazer diferente. Isso é coragem que poucos têm. E agora estou pagando adiante, ajudando outros empresários a não cometerem mesmos erros, a tratarem funcionários com dignidade desde o começo, a construírem empresas baseadas em ética, não em exploração. Então multiplicou o bem, Rodrigo. Isso é tudo o que importa. Cada pessoa que você muda, multiplica a mudança. É efeito exponencial. Multipliquei como você ensinou e vou continuar multiplicando até o último dia. A Fundação de Beatriz e Rodrigo fez parceria com o Instituto de Miguel. Juntos, criaram um programa completo. Empresas que queriam selo Empresa Digna precisavam cumprir requisitos. Todos funcionários com carteira assinada. Salário justo acima do mínimo. Benefícios adequados. Ambiente respeitoso sem assédio moral. E precisavam contratar pelo menos 10% do quadro através do Instituto de Miguel, dando oportunidade para quem estava recomeçando. Centenas de empresas aderiram, porque selo virou diferencial. Consumidores preferiam comprar de empresas certificadas. Investidores preferiam investir em negócios éticos. Empresários descobriram que tratar bem funcionários não era custo, era investimento, que retornava em produtividade, em lealdade, em qualidade. Círculo virtuoso se formou. Brasil começando a mudar. Lentamente, mas consistentemente. 15 anos após festa, Miguel estava em casa simples em Pinheiros quando tocaram campainha. Abriu. Era menino de 12 anos aproximadamente. Olhos grandes, curioso. Oi, senhor. Oi, garoto. Posso ajudar? Meu pai pediu para entregar isso. Estendeu o envelope branco. Miguel pegou. Seu pai é quem? João Pedro Silva. Ele foi aluno aqui faz tempo. Ah, sim. João que fez curso de elétrica. Como ele está? Ele está ótimo. Tem empresa própria agora. 8 funcionários. Comprou casa. Me colocou em escola particular. E sempre fala do Senhor. Diz que o Senhor mudou a vida dele. Miguel sentiu calor no peito. Que bom, fico muito feliz.
Abri o envelope. Dentro tinha a carta manuscrita com letra caprichada de criança. Querido Sr. Miguel, nunca te conheci pessoalmente, mas meu pai me contou sua história muitas vezes. Como você foi CEO rico, como virou zelador humilde, como ensinou milhares a viver com dignidade. Meu pai era um desses milhares. Continuou lendo com lágrimas formando. Ele estudou no seu instituto há 12 anos, conseguiu emprego bom, construiu vida digna, e hoje eu sou orgulhoso de dizer que ele é meu herói, mas ele sempre diz que você é herói dele. Obrigado por existir, por ensinar, por acreditar em gente como meu pai quando ninguém acreditava, por mostrar que todo mundo merece chance. Eu quero ser igual você quando crescer, ajudar pessoas, multiplicar dignidade, fazer diferença. Ate com admiração, João Pedro Silva Júnior, 12 anos. Miguel chorou, abertamente, sem vergonha, abraçou o menino. Diz para o seu pai que estou orgulhoso, muito orgulhoso, e diz para você que pode ser ainda melhor que eu. Você tem vida inteira pela frente. Use bem, ajude muita gente, seja luz no mundo. O menino saiu sorrindo, feliz, inspirado. Miguel ficou na porta, percebendo magnitude do que construiu. Não era apenas instituto, era movimento geracional de dignidade. Pais ensinando filhos, que ensinavam netos, multiplicando respeito através de gerações infinitas. Aos 80 anos, Miguel estava em cadeira de rodas, corpo fragilizado pela idade, mas mente lúcida, espírito forte, coração vibrante. Recebeu homenagem especial. Instituto seria renomeado. Instituto Miguel Andrade Santos, dignidade para todos. Cerimônia emocionante, 1000 pessoas no auditório, todos que ele ajudou direta ou indiretamente, alunos, professores, voluntários, empresários parceiros, autoridades. Beatriz estava lá, agora com 70 anos, cabelos completamente brancos, elegante naturalmente, sem artificialidade. Miguel, obrigada por me ensinar humanidade quando eu tinha perdido completamente, por perdoar quando eu não merecia, por plantar semente que floresceu em mim e em milhares. Você aprendeu, Beatriz, e ensinou outros, multiplicou. Isso é tudo que importa. Rodrigo também presente. Miguel, você salvou minha vida, minha família, minha alma, transformou minha tragédia em propósito. Serei eternamente grato. Você se salvou, Rodrigo. Escolheu mudança. Isso é heroísmo silencioso. Dr. Henrique, aos 85, frágil, mas presente. Miguel, você provou que um homem pode mudar milhões através de exemplo, através de amor, através de dignidade inabalável. Você é o maior ser humano que conheci. Não sou doutor. Apenas aprendi que somos todos humanos, igualmente dignos, igualmente merecedores de respeito. E dediquei vida a lembrar pessoas disso. Discursos emocionados, lágrimas, abraços, celebração de legado extraordinário. No final, Miguel pediu para falar. Empurraram cadeira até microfone. Ele falou com voz fraca, mas firme. Queridos amigos, família que construímos juntos, obrigado por essa homenagem imerecida, mas quero deixar mensagem final, testamento de vida. Todos ficaram em silêncio absoluto, ouvindo cada palavra como sagrada. Vivi 2 vidas. Primeira como CEO rico, mas vazio. Segunda como zelador pobre, mas pleno. E aprendi que valor de vida não se mede em dinheiro acumulado, em títulos conquistados, em reconhecimentos recebidos. Se mede em vidas tocadas, em corações aquecidos, em futuros construídos. Pausa para respirar. Todos vocês aqui, cada aluno que formamos, cada empresário que mudou, cada criança que vai ter futuro diferente porque pai teve oportunidade. Vocês são minha riqueza verdadeira, meu patrimônio eterno, e morro sabendo que plantei sementes que florescerão por gerações. Lágrimas generalizadas. Então, meu último pedido é simples. Continuem, multipliquem, ensinem, respeitem,
Tratem todos com dignidade, desde CEO até faxineiro, porque somos todos humanos, apenas isso. E isso já é tudo. Ovação. De pé. Por 15 minutos, muitos não conseguiam parar de chorar. Miguel sorriu, acenou, sentiu paz completa. Miguel morreu 3 meses depois, pacificamente, dormindo, em casa simples, sem dor, sem medo, pronto, completo. Funeral reuniu 5.000 pessoas, pobres, ricos, todos juntos sem hierarquia, porque Miguel uniu o que sociedade separa. Provou que dignidade não tem classe social, que respeito é universal. No caixão simples de madeira, 2 fotos lado a lado. Uma, dele jovem, CEO, terno caro, escritório luxuoso, olhar vazio apesar do sucesso. Outra, dele velho, zelador, uniforme simples, vassoura na mão, sorriso genuíno iluminando o rosto e placa de bronze com inscrição: aqui jaz Miguel Andrade Santos, 1962-2044, que provou através de vida extraordinária que dignidade não depende de cargo, que respeito é direito, não favor, que menos pode ser infinitamente mais, que transformou humilhação em lição, derrota em vitória e vazio em plenitude. Descanse em paz, querido mestre. Multiplicador eterno de dignidade. Instituto continuou forte. Hoje, 30 anos após morte de Miguel, 20 sedes espalhadas pelo Brasil, 100.000 alunos formados acumulados, taxa empregabilidade mantida em 85%, parcerias com 500 empresas, transformando vidas exponencialmente, multiplicando dignidade através de gerações. E tudo porque um homem teve coragem monumental de ser humilde quando podia ser arrogante, de servir quando podia mandar, de aprender quando achava que sabia tudo. Miguel ensinou milhões que valor está no caráter, nunca no cargo, que respeito se conquista através de ações, não de títulos, que verdadeira riqueza mora em vidas tocadas, não em contas bancárias, e que dignidade é o único tesouro que ninguém pode roubar, a menos que você permita. Lição eterna, universal, atemporal. Beatriz viveu até 92, dedicou últimos 22 anos administrando fundação, mudando mentalidade empresarial, pagando adiante perdão que recebeu, morreu em paz, perdoada, redimida. Rodrigo até 88, também dedicado, transformado, prova viva que mudança é possível em qualquer idade. Doutor Henrique até 93, sempre voluntário no Instituto, sempre multiplicando respeito, sempre honrando amizade com Miguel. E milhares de alunos espalhados por Brasil, cada um tocando outras vidas, ensinando filhos, netos, bisnetos, que dignidade é sagrada, que respeito é fundamental, que todos somos humanos merecedores de tratamento decente. Miguel não construiu apenas instituto, construiu movimento civilizatório, onda de humanidade que continua crescendo, década após década, geração após geração, eternamente. Se essa história te emocionou profundamente, deixa um like e comenta. Você já foi subestimado por sua profissão ou aparência? Já julgou alguém precipitadamente? Marca alguém que merece respeito, independente do cargo que ocupa. Compartilha essa história urgentemente. Porque zelador, CEO, faxineiro, bilionário, porteiro executivo, não importa absolutamente nada. Todos somos humanos, todos sangramos, todos choramos, todos sonhamos e todos merecemos dignidade sempre, incondicionalmente, eternamente.